A eletricidade, né, é esse fenômeno físico natural que envolve a existência das cargas elétricas, né, estacionárias ou em movimento, e o ramo da física que investiga esses fenômenos. A gente está falando de um fenômeno físico. Já a eletrônica, peraí que eu estou cortando ali, ó, não quero cortar. Já a eletrônica é o estudo das propriedades e aplicações dos dispositivos que dependem do movimento dos elétrons, em semicondutores, em gases, no vácuo, né? Então, TV, rádio, computador, são equipamentos eletrônicos. Agora, um ventilador, um motor de liquidificador, eles são equipamentos elétricos, né? É lógico que depende hoje em dia do ventilador, do motor do liquidificador, né? Tem ventilador já smart, tem provavelmente liquidificador smart, aí entra no ramo da eletrônica. Então, para a gente falar sobre isso, a gente precisa falar das grandezas elétricas que a gente tem. O que é uma grandeza elétrica, né? A gente tem formas diferentes de falar das grandezas elétricas, a gente vai falar de várias dessas grandezas, várias características diferentes delas. Primeira pergunta é assim, formas de energia que nós temos. Nós temos diversas formas de energia. Eu separei as principais, talvez, aqui. A gente pode falar sobre a forma de energia calorífica, a gente pode falar sobre a forma de energia mecânica, sobre a forma de energia elétrica, sobre a forma de energia solar, sobre a forma de energia química, sobre a forma de energia nuclear, eólica e etc. Então, tem várias formas diferentes da gente obter energia, né? A energia calorífica, a energia que vem através do calor, a energia mecânica, aquela que se dá através de uma força mecânica. Então, um alto-falante que empurra para frente e para trás, ele tem energia mecânica nele, né? A gente tem energia elétrica que a gente está acostumado aí com a nossa casa, né? Aqui, para fazer essa live, a gente depende 100% da energia elétrica. A gente tem energia solar, tem energia química, energia nuclear, energia eólica, enfim, todas essas, né? E quando a gente fala de grandezas elétricas, a gente está falando das propriedades elétricas que a gente tem. E uma delas, talvez, se não a mais importante, uma das mais faladas por nós, são as tensões, né? A gente tem a tensão alternada e contínua. Como é que funciona a tensão alternada e contínua? A tensão alternada diz aí no texto que é aquela que varia no tempo. Então, uma tensão que varia no tempo. E ela varia oscilando numa determinada frequência. Tensão alternada nada mais é do que a tensão que a gente encontra na nossa casa. A gente está falando de voltagem, já já a gente vai explicar sobre isso. Mas como é que é gerada essa tensão alternada? Olha só, olha que legal. A gente tem aqui, ó, um lago, né, com uma barreira aqui. Essa barreira é suspensa, o lago começa a descer e ele começa a girar aqui um motor, né? E esse motor, ele é o nosso gerador de energia, né? O motor nada mais é do que um gerador de energia. Porque o que é que tem dentro desse motor ali? O que tem lá dentro desse motor? Dentro desse motor, a gente tem dois ímãs ali, que a gente pode chamar, por exemplo, de norte e sul, tá? Esses ímãs aqui representados de vermelho e de azul, tá? Eles estão ligados a umas pás e eles vão girar, né? Conforme eu giro ele, eu mudo a polaridade dessa diferença de potencial que há entre os meus dois ímãs. E aí, uma hora ele está polarizado para cima, no vermelho, uma hora ele está polarizado para baixo, no azul. Ou seja, uma hora o ímã... Ih, fiquei na frente aqui do polarizado. Uma hora ele está mais perto do meu ímã vermelho, uma hora girei, ele está mais perto do meu ímã azul aqui embaixo. Isso me gera um sinal senoidal. Aqui no Brasil, essa rotação ela tem a velocidade de 60 Hz, 60 ciclos em um segundo, 60 viradas em um segundo. Então, a gente pode dizer que a nossa tensão alternada ela é de 60 Hz aqui no Brasil. Em alguns lugares do mundo, essa tensão pode ser de 50 Hz. Então, é uma tensão alternada, aquela que varia com uma velocidade, né? E essa velocidade no Brasil é de 60 Hz. É assim que a energia é gerada para ir até a sua casa via tomada, né? Então, água, turbina, essa energia mecânica do motor girando é transformada em uma energia elétrica através da diferença de potencial entre esses ímãs, e essa energia elétrica é trafegada até a nossa casa, e essa é uma das grandezas elétricas que a gente vai ver aqui hoje,
que é a tensão alternada. Além da tensão alternada, a gente tem também a tensão contínua. Como é que é a tensão contínua? A tensão contínua é a pilha, é a bateria, né? Então são materiais que conduzem energia graças a essa diferença de potencial entre dois carinhas que a gente chama de anodo e catodo, que são componentes químicos. Então a pilha gera uma tensão contínua, porque se a gente lembrar lá da aula de física da nossa tia Teteia, a gente pode lembrar que quando alguém tem muitos elétrons e alguém tem poucos, pela nossa cadeia de valência a gente faz essa ligação. Então quem tem muito doa para quem tem pouco. E aí todo mundo fica igual. Lembram disso? A gente aprendeu isso em química, eu deveria ter aprendido. Tensão alternada e tensão contínua também são conhecidas como AC/DC. Mas não estamos falando dessa banda AC/DC, estamos falando de AC e DC. Né? Aqui no Brasil a gente fala AC, mas lá fora seria AC/DC. Aqui no Brasil também a gente chama de CA, corrente alternada, ou CC, corrente contínua. Mas é muito comum a gente falar o cabo de AC, o cabo do AC. Cadê o AC? Quem vai ligar o AC? Que horas chega o AC? É uma nomenclatura normal. AC é energia. Quando a gente falar de AC, a gente está falando de energia. Essas duas são as duas simbologias de AC e DC. Você repare que o AC a gente tem ali uma senoide e o DC a gente tem uma linha reta, tracejada embaixo. Quando a gente fala de tensão elétrica, né, a gente pode, de maneira resumida, dizer que tensão é a diferença de potencial entre dois polos distintos. A simbologia dela, mundial, e isso aí é uma briga na literatura, porque alguns usam V, alguns usam E, enfim, mas a simbologia que eu estou adotando aqui, que a maioria das literaturas usa, é o U, tá? E ela é medida em volts. Um exemplo, então, U é igual a 380 volts, né? Essa unidade de medida, volts, ela vem em homenagem a Alessandro Volta. Beleza? Então, a primeira grandeza elétrica que a gente está vendo aqui hoje é a de voltagem. Né? E é muito comum a gente falar isso. A minha casa é 127 volts. A minha casa é 220 volts. Qual é a tensão aqui? Né? Então, é comum a gente falar disso. Já que a gente falou de tensão, cabe a gente falar também sobre corrente. O que é a corrente? A maioria das literaturas chama a corrente de um fluxo ordenado de elétrons por um meio condutor. Eu gosto de dizer que corrente, na verdade, é a força com que esses elétrons se locomovem. Então, qual é a força com que esses elétrons vão caminhar? Né? Vale lembrar que quando a gente toma um choque, mais importante do que a voltagem, apesar de elas serem ligações, é a minha amperagem, porque corrente é medida em ampere. Então, um choque de 20 amperes é uma carga maior, né? A força desses elétrons está maior, vamos dizer assim. E a simbologia dela é o I. Então, é muito comum a gente ver por aí. A gente tem, provavelmente, vocês em casa já viram isso. Aí, seguindo com nossas grandezas elétricas, nós vamos falar agora sobre ela, a resistência. A resistência. A resistência é um negócio muito doido pelo seguinte, olha só. Quando a gente fala de resistência, é uma palavra que a gente já conhece, a gente usa no nosso dia a dia, né? Nossa, o meu equipamento é resistente à água, o meu equipamento é resistente a calor. Nossa, fulano é muito resistente. O que é resistente? É você ser uma barreira, você conseguir embarrear aquilo de uma certa forma. E resistência nada mais é do que isso. Na eletricidade, na eletrônica, resistência é um obstáculo à passagem da corrente elétrica, tá? Todo circuito elétrico tem uma resistência. Então, vou pegar um cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, deixa eu me dar um zoom aqui. Esse cabo aqui é um cabo de carregamento. Carrega meu celular aqui, tá? Ele é um cabo relativamente grande, né? Beleza, ótimo. Para mim é ótimo. Aí eu vos pergunto, será que a amperagem que entra numa ponta é a mesma que sai na outra? Será que a tensão que entra numa ponta, já vimos o que é tensão, é a mesma que entra na outra também?